que você sabe sobre pais controladores? Bom, sou especialista neste campo. Eu queria contar sobre os piores anos da minha vida, os quais passei quase literalmente como uma prisioneira, e minha mãe e meu pai eram, mais ou menos, meus carcereiros. Agora tenho 17 anos, mas toda a história começou quando eu tinha 13 e minha família morava em uma bela casa com uma piscina e um pátio. Eu tinha um videogame novinho em folha e estava totalmente entusiasmada com ele na sala de estar, e a minha mãe estava fazendo algo na cozinha enquanto procurava meu irmão mais novo, o Andrew. Em algum momento, o telefone fixo tocou. Eu ouvi, e a minha mãe foi atender na sala ao lado. Ela jura que pediu para eu cuidar do Andrew, o que não ouvi. E a porta dos fundos estava aberta e tínhamos uma piscina lá. Lembro que a única coisa que finalmente me distraiu daquele videogame foi o choro da minha mãe, cheio de horror. Meu irmãozinho se afogou naquele dia. Não há palavras para descrever um luto familiar como esse. Havia muitas lágrimas. Acho que todo mundo se sentia culpado naquela época, mas ninguém podia mudar nada. A mamãe ficava dizendo que não era minha culpa, com os olhos vermelhos de lágrimas. Mas quanto mais ela me falava isso, mais eu me sentia infeliz. Se o telefone não tocasse naquela hora, ou se eu não estivesse jogando aquele videogame estúpido. A propósito, eu nunca mais consegui encostar nele desde então. Não foi por acaso que depois que isso aconteceu, meus pais começaram a me controlar de maneira rigorosa. Eu sei que todo mundo está sob supervisão quando é menor de idade, mas eu estava sujeita ao tipo de supervisão mais rigoroso e às vezes mais extremo. Minha mãe não apenas me levava para a escola, mas me acompanhava para a sala de aula segurando minha mão. Claro, todo mundo ria de mim nas primeiras vezes, até se acostumarem. A propósito, por falar em dar as mãos, a mamãe insistia que eu fosse em todos os lugares com ela. Não importava se era no supermercado ou no salão de beleza. E sempre que não estávamos no carro, ela segurava minha mão. Eu não tinha permissão para encontrar meus amigos em lugar algum fora de casa. A minha mãe insistia em me acompanhar tanto ao shopping quanto ao cinema, dependendo de onde iríamos nos encontrar. E ela estava constantemente por perto. Ou ela me dava uma alternativa, como convidar meus amigos para minha casa, para que ela pudesse nos supervisionar. Nada daquilo era divertido. Em algum momento, parei de ser convidada para sair com os meus amigos. O que eu posso dizer? Eu não podia culpá-los por terem me abandonado. Quem gosta de sair com a mãe de outra pessoa, especialmente com uma maníaca por controle como a minha? E aquilo definitivamente me deixou chateada. Por exemplo, nas mídias sociais eu via fotos dos meus amigos se divertindo no parque de diversões. Mas ao mesmo tempo, eu também não podia culpar minha mãe, porque ela aparentemente estava com medo de que algo acontecesse comigo. Depois que ela perdeu um de seus filhos, não suportaria perder o outro. Assim, a única coisa que me restava era esperar até que o luto diminuísse e torcer para que a minha mãe me desse mais liberdade. Isso meio que aconteceu quase um ano após a tragédia. Eu conheci um menino na escola, o Terry, e realmente gostei dele, especialmente considerando que tive sorte e ele deu o primeiro passo, depois que um dia me notou olhando na direção dele durante o almoço. O Terry veio até mim e disse oi. Lembro que naquela época eu pensava que havia sido o começo mais fácil de um relacionamento de todos os tempos e que se ele me convidasse para qualquer lugar, até mesmo para a ópera, que eu odiava, diria sim. Assim, no fim de semana seguinte, iríamos nos encontrar no parque. Ele também era novo em nossa escola e ainda não sabia da minha mãe. É claro que em casa eu tive que contar tudo aos meus pais e literalmente implorar a minha mãe que me deixasse ir sozinha. Ou seja, sem que ela me acompanhasse, porque era para ser um encontro de verdade e definitivamente não se tratava da situação de conhecer os pais ainda. Acho que depois de ter contado um pouco do histórico, você pode pelo menos tentar imaginar quão baixas eram minhas chances na época. Finalmente, meu pai encontrou um meio termo, dizendo que eu poderia ir ao parque naquele dia sob certas condições. A minha mãe deveria me dar uma carona para pelo menos ver como Terry era. Eu deveria enviar uma mensagem para ela a cada meia hora, indicando que estava tudo bem. Precisava voltar para casa às 19 horas, levando em conta que eu deveria me encontrar com o Terry às 17. Ainda era alguma coisa, achei, e fui ao meu quarto antecipando o próximo fim de semana. O encontro foi ótimo.
Conversamos muito e descobrimos que tínhamos muitas coisas em comum. Por exemplo, nós dois adorávamos cavalos e até fizemos um passeio curto em um deles naquele parque. Mesmo o fato de eu ter que enviar aquelas mensagens idiotas para minha mãe, dizendo que eu estava bem enquanto me escondia do Terry, não estragou tudo. Tivemos um momento maravilhoso. Depois saímos do parque e partimos em direção à minha casa. Já que ele me prometeu me levar até lá, apostaria que estava planejando me beijar na porta. Mas de repente, notei o carro do meu pai do outro lado da rua. Tentei fingir que estava tudo bem e não falei nada ao Terry. Mas durante todo o tempo em que estávamos andando, o veículo se movia lenta e silenciosamente em algum lugar próximo. Quando chegamos ao nosso destino, o carro parou de fingir ser invisível e meu pai simplesmente apareceu como se nada tivesse acontecido. Claro, isso acabou com a possibilidade de qualquer beijo. E a mesma situação se repetiu uma semana depois, quando Terry me levou ao cinema. Na hora em que eu quis ir ao banheiro, notei meus pais sentados a algumas fileiras de distância, fingindo que não me viam. Eu estava com tanta raiva deles, especialmente porque eles me fizeram uma promessa. Mas sabe qual foi a desculpa que me deram? Meu pai disse que da primeira vez nos viu de maneira acidental e simplesmente decidiu não interromper. E então, eles decidiram assistir ao mesmo filme e não havia nada de suspeito naquilo. O que eles pensavam que eu era? Um bebê? E, a propósito, aquela foi a primeira vez que me rebelei. Finalmente falei sobre os problemas de controle e até sugeri que fossem a um psiquiatra. A última parte foi rude, eu sei, e fui severamente punida. Eles me disseram para subir e ficar no meu quarto sem jantar. De qualquer forma, eu ainda estava furiosa e irritada demais para comer. Naquela noite, não consegui dormir. Nossa, eu estava tão brava com meus pais. Eles não conseguiam ver que estava arruinando a minha vida? Então, eu decidi que iria fugir. Bom, não é que eu quisesse ser emancipada ou algo assim. Eu só queria passar algum tempo fora de casa e mostrar a eles de manhã que nada de ruim tinha acontecido comigo. Fugi pela janela e machuquei tanto o cotovelo que as lágrimas vieram aos meus olhos, mas não desisti do meu plano. Assim que cheguei do lado de fora, percebi que tinha deixado meu telefone no quarto. Decidi ir à casa do Terry, já que não tinha mais amigos próximos, sabe? De qualquer forma, a casa dele não era muito longe da minha e resolvi arriscar. E em 30 minutos eu estava lá, parada, embaixo da janela, e julgando pelo fato de que as luzes ainda estavam acesas, que ele não estava dormindo. Peguei várias pedrinhas da entrada da garagem e comecei a jogá-las na janela dele. Vi isso algumas vezes nos filmes e finalmente tive a chance de tentar fazer isso sozinha. Foi realmente emocionante. Enquanto Terry descia para me encontrar, totalmente surpreso e feliz, finalmente senti algum tipo de liberdade. Pensei que nada poderia ser mais romântico e que eu era muito inteligente em fazer o que fiz, até que ouvimos um carro se aproximando da casa do Terry às pressas. Sim, eram os meus pais. Sabe, eles sempre exigiam endereços e números de contato de qualquer pessoa com quem eu socializasse. Eu estava preocupada que os dois pudessem surtar. Então corri para o lado deles, seguida pelo Terry, mas não adiantou. Eles começaram a gritar, berrar e bater na porta da frente do Terry para que os pais dele soubessem de tudo. Deus, até tornaram o Terry culpado pela minha grande fuga e ameaçaram processar a pobre família. Nem preciso dizer que eu não tinha mais namorado, né? Desde então, minha prisão domiciliar se transformou em uma verdadeira tortura. Embora eu sempre tenha pensado que não poderia piorar, eu não tinha mais permissão para sair de casa sem levar minha mãe ou meu pai, nem para trancar a porta quando eu fosse tomar uma ducha ou banho de banheira. E tinha apenas 10 minutos para usar o banheiro, porque sempre que eu ficava lá por muito tempo, minha mãe batia na porta, perguntando se estava tudo bem. Sim, meu pai também fechou a janela do meu quarto para que eu não pudesse fugir novamente. Fiquei arrasada e totalmente destruída. Lembro que não queria nada na época que não fosse ser outra pessoa ou ter outros pais, e mal podia esperar até completar 18 anos, ir para a faculdade e deixar a maldita prisão que meus pais chamavam de lar. Honestamente, nunca conversei com ninguém sobre minha vida, porque para quem via de fora, as coisas não pareciam tão ruins. Quero dizer, todo mundo tenta proteger seus filhos e ninguém pode julgar os outros a esse respeito. Pelo menos minha mãe sempre dizia isso. Mas então a família Gibbons comprou a casa do outro lado da rua.
Aconteceu que, em princípio, minha mãe convidou a senhora Gibbons para um café. Depois, o senhor Gibbons decidiu jogar golfe com meu pai. E em breve, nossas duas famílias se tornaram amigas. Mas um dia, descobriu-se que ambas tinham muito mais em comum do que apenas crianças da mesma idade. Sim, eles tinham um filho, o Jeremy. Ele recebia ensino domiciliar, então eu era literalmente a única pessoa da idade dele com quem ele podia conversar. E o Jeremy era um pouco estranho. Descobri isso quando a minha mãe os convidou para jantar. Ele pedia permissão para tudo o que ia fazer, fosse comer uma salada de atum ou ir ao banheiro. E sua mãe sempre lhe dizia o que fazer, como não se esqueça de lavar as mãos, ou seja gentil e diga olá, e outras coisas. Sim, os pais dele também eram obcecados por controle. Embora eu deva dizer que, fora esse padrão estranho, eram totalmente normais e até engraçados. É claro que depois de ver o comportamento estranho dos nossos vizinhos, meus pais decidiram comentar sobre isso enquanto limpavam a mesa. Aproveitei o momento e, como que por acaso, falei que eles não eram tão diferentes de nós. A minha mãe tentou se opor, dizendo que estavam tentando me proteger depois que perderam meu irmão. Mas daquela vez ela parecia um pouco menos confiante. Não sei se depois disso eles conversaram, mas logo após esse dia, minha situação mudou um pouco. Agora, com certo alívio, digo que posso ver meus amigos novamente sem a presença dos meus pais. Ainda tenho que estar em casa relativamente cedo, às 21 horas, mas pelo menos posso passar tanto tempo no banheiro quanto necessário. Você curtiu a minha história? Neste caso,